Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre a extinção da megafauna no Pleistoceno. Nossos entrevistados são os biólogos e professores da UFG, Matheus de Souza Lima Ribeiro e José Alexandre Felizola Diniz Filho. Bom, os professores Matheus e José Alexandre desenvolvem uma pesquisa para tentar explicar como a megafauna foi extinta a partir de métodos analíticos quantitativos. Vamos entender melhor como funciona esse estudo. Fatores antrópicos e ambientais são tidos pelos cientistas como as prováveis causas para a extinção da megafauna no Pleistoceno. Pesquisadores do curso de Ciências Biológicas da Regional Jataí da UFG estão investigando agora de que modo esses dois fatores determinaram a extinção das espécies. O que nós temos feito é usar alguns modelos ecológicos para poder acessar diretamente os mecanismos de caça, os mecanismos de redução da área de distribuição geográfica dessas espécies. Então elas tinham uma ampla área de distribuição, atualmente ou ao longo do tempo a área foi se reduzindo, até chegar a um ponto, a um limiar em que as populações dessas espécies não são mais autossustentáveis. Então o que a gente tem tentado fazer aqui é não analisar simplesmente como a gente fala, os padrões das extinções, como, onde e quando as espécies foram extintas, mas como as espécies foram extintas. As pesquisas são desenvolvidas no âmbito teórico, com computadores que simulam a ocorrência dos dois fenômenos e seus efeitos sobre a dinâmica de extinção das espécies. Trabalhar com esse tipo de observação em campo, trabalhar com esse tipo de pesquisa, observando os fenômenos acontecendo em campo, ou que seja o registro fóssil, é muito oneroso em termos de financiamento, em termos de dinheiro, de custo de dinheiro, é muito oneroso em termos de tempo e é muito pouco eficiente porque a gente não consegue explorar uma área extensa observando esses fenômenos do campo. Então o que a gente tem feito é simular esses efeitos em computador, e para isso a gente precisa de computadores potentes, de computadores de grande desempenho, para simular esses efeitos ao longo do tempo e ao longo do espaço para várias espécies diferentes. Os resultados já obtidos com o estudo demonstram que os fatores investigados só se justificam quando analisados de forma conjunta. O que a gente tem encontrado nas nossas simulações é que, usando apenas um efeito ou apenas o outro efeito, é possível de a gente ter cenários de extinção. Porém, com os efeitos isolados, os cenários de extinção que nós conseguimos simular não são fiéis às evidências que nós temos fósseis, por exemplo, ao que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu, a gente só consegue simular o que realmente aconteceu se a gente juntar essas duas causas. Bom, e essa pesquisa deu origem a uma publicação. Mostra aqui pra gente, Rogério, por favor, que é essa que vocês estão vendo. Professor Matheus, quem quiser ter acesso a esse trabalho, como pode? Bom, o livro impresso, nós ainda temos algumas unidades que nós podemos enviar para as pessoas. Ele não é um livro comercial, né, não é encontrado nas livrarias para ser comprado. E então pode entrar diretamente em contato conosco ou pode baixar o PDF, uma versão online, no endereço www.limaribeiro.jatai.ufg.br. Ok. Bom, e a gente falando então dessa pesquisa aí, falando da extinção da megafauna, por que diversas espécies, porque a maioria das espécies, né, da megafauna ainda existentes, elas se concentram na África? Bom, a explicação que a gente tem para esse padrão, né, essa maior persistência das espécies da megafauna na África, a gente atribui a um maior tempo de coexistência com a espécie humana, né? Então a gente sabe que a espécie humana surgiu na África em diversos momentos, né? As espécies mais antigas, a espécie humana moderna, algo em torno de 200 mil anos atrás, a gente começa a ter evidências fósseis da espécie humana moderna na África. Então a ideia é que essa megafauna africana coexistiu com o homem, então eles têm mecanismos comportamentais ecológicos que fazem com que exista uma coexistência, vamos dizer assim, possível. A partir do momento que o homem começa
a dispersar pelo mundo, ele começa a encontrar espécies da megafauna que nunca tinham tido contato com um predador tão eficiente como o homem. Essa é a explicação que a gente tem. Bom, professor Matheus, como a gente mostrou nas reportagens, as mudanças climáticas elas são apontadas, né, como um dos fatores para a extinção da megafauna. Que mudanças climáticas foram essas que aconteceram no Pleistoceno? Sim, no Pleistoceno, o Pleistoceno foi o quaternário de uma forma geral, onde se inclui o período Pleistoceno também, foi um período caracterizado por glaciações. Glaciações são períodos em que a temperatura de todo o planeta cai, então a temperatura baixa, chega a níveis de temperaturas mínimas, em que as geleiras aumentam, em que em locais nos trópicos ou em locais onde não se tem gelo, a temperatura em média se diminui, né? E esse processo de mudança climática ao longo das glaciações, ele é cíclico, ou seja, ele leva um determinado período para acontecer e quando termina o ciclo, se começa um novo ciclo, ou seja, ao longo de todo o Pleistoceno, a temperatura da Terra baixou e subiu, baixou e subiu. A última vez em que nós tivemos um mínimo de temperatura se deu em torno de 21 mil anos atrás. E nós estamos num período atual de crescimento de temperatura, de aumento de temperatura. E essas mudanças climáticas que aconteceram no Pleistoceno, elas foram naturais? Foram naturais. Elas são causadas principalmente por mudanças em parâmetros orbitais terrestres. Por exemplo, inclinação do eixo terrestre, né? Em alguns momentos o eixo terrestre está mais inclinado, então no inverno aquela região recebe menos luminosidade. Parâmetros de translação da Terra em torno do Sol, em alguns momentos a Terra perfaz um movimento mais longo de translação, fica mais distante do Sol, recebe menos luminosidade. Professor, mas nos dias de hoje a ação humana também pode alterar o clima da Terra, não pode? Sim, sim, com certeza, principalmente pela emissão dos gases de efeito estufa, de gases que retêm os raios infravermelhos, os raios que concentram o calor aqui na atmosfera. É o tão falado do aquecimento global, né? Esse é o tão falado aquecimento global. Mas é bom a gente lembrar que o aquecimento do planeta Terra, ele se iniciou há 21 mil anos atrás, desde o último máximo glacial, desde o período em que a temperatura da Terra esteve mais baixa. E o que o homem está fazendo hoje é acelerando esse processo de aquecimento. Então, um aquecimento que levaria aí 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, está acontecendo ou vai acontecer em 100 anos, 200 anos, dado a ação antrópica pelos gases do efeito estufa. O Viver Ciência faz agora mais um breve intervalo. No próximo bloco, você vai saber como funciona o Laboratório de Macroecologia da UFG. Até já! Pós-doutorado é, na verdade, um estágio. Então, nós podemos, de uma maneira muito simples, dizer que pós-doutorado é um estágio para os doutores. Na verdade, sua definição depende um pouco de que país você está. Para nós, aqui no Brasil, o pós-doutorado ele se divide em pós-doutorado júnior e pós-doutorado sênior. O pós-doutorado júnior é aquele momento em que a pessoa já obteve o título de doutor, mas ainda não está empregado, ou seja, não é um docente, não é um pesquisador. E ele permanece um período desenvolvendo trabalhos científicos. O pós-doutorado sênior, ele também é um estágio para que você possa, para que o doutor possa aprimorar seus conhecimentos científicos, mas normalmente realizado por alguém que já andou um pouco na carreira e que precisa se recolocar na carreira ou ter um tempo específico para a produção, para aprender uma nova técnica ou para a produção de um determinado conhecimento. Por exemplo, finalizar um livro, finalizar um projeto de pesquisa que estava há muito tempo sendo aguardado. E o engraçado do pós-doutorado é que muitas vezes as pessoas confundem o pós-doutorado com uma titulação acadêmica, que é o PhD. E o PhD nos Estados Unidos é o Philosophy Doctor, ou seja, quando uma pessoa faz doutorado nos Estados Unidos, ela não é um doutor, ela é um PhD. Então, na verdade, ao fazer pós-doutorado, as pessoas não estão fazendo PhD, porque para fazer pós-doutorado elas já precisam ter ou o doutorado ou o PhD.